Oi meninas e meninas, nós estamos aqui mais uma vez para as nossas videoaulas da semana e de novo nós vamos dar as orientações para vocês. Se for totalmente indispensável que alguém da sua família saia de casa, não se esqueça da máscara de proteção, de usar álcool gel e lavar muito bem as mãos, porque isso vai proteger a saúde da sua família e a sua saúde também. Então, antes de começar a videoaula, nós vamos dar algumas orientações para as turmas. Uma orientação é que, até esse momento, as nossas avaliações, elas foram feitas baseadas nos assuntos que nós tínhamos começado em sala de aula. Então, por isso que lá no início das nossas avaliações estava lá uma orientação, de acordo com os estudos que nós tínhamos realizado em sala de aula. A partir de agora, como nós terminamos os capítulos e as unidades que foram começadas em sala de aula, e agora vamos só conversar sobre as videoaulas, sobre as unidades que foram dadas como videoaula, então os vídeos também poderão ser utilizados, as imagens dos vídeos, dos comentários dos vídeos, também poderão ser utilizados nas avaliações. Então, as avaliações serão sobre as videoaulas, os assuntos que eu comentei no vídeo e também os capítulos dos livros de vocês. Então, sexto ano, acompanhe a videoaula no capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos falar do Egito Antigo. Então, o título desse capítulo é Egito Antigo, terra de camponeses e faraós. Então, sexto ano, capítulo 5, primeira parte. Nós vamos dividir esse capítulo, porque os assuntos sobre o Egito são muito ricos, muito vastos, então é preciso que a gente faça vídeos dividindo o capítulo do Egito. No sétimo ano, nós vamos continuar o capítulo da reforma religiosa, e nesse momento nós vamos falar da contra-reforma. Então, capítulo 10, nós já tínhamos falado sobre as reformas religiosas, e agora nós vamos falar sobre a contra-reforma ou reforma católica. Então, sétimo ano, continuamos no capítulo 10, na terceira parte do capítulo 10. Oitavo ano, nós vamos falar sobre o nascimento dos Estados Unidos. No oitavo ano, nós tínhamos falado já com vocês em sala de aula do capítulo 6, que foi um trabalho que nós fizemos, onde nós pedimos um trabalho dividido em grupos dos jacobinos, os gerondinos e os pântanos. Então, esse capítulo já foi estudado em sala de aula. O capítulo 7 também, vocês apresentaram trabalhos sobre o governo de Napoleão Bonaparte. Então, agora, nós iremos para o capítulo 8, que é o nascimento dos Estados Unidos. E o nono ano, nós vamos agora começar um capítulo novo, que é o capítulo 9. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar o capitalismo e o socialismo. Vamos trabalhar com esses conceitos sobre o capitalismo e o socialismo. Na primeira aula, nós vamos falar sobre o capitalismo e as fases do capitalismo. E depois, nas aulas seguintes, nós vamos terminar o capitalismo e entrarmos, então, no conceito de socialismo. E não se esqueça de proteger a sua saúde. E também, nós estamos mandando para vocês essa semana um checklist. É uma lista com todas as orientações de todas as aulas que já foram dadas até agora. Então, você vai ver nessa lista que tem a data da videoaula, o assunto da videoaula e a atividade de cada videoaula, de cada dia de aula que nós tivemos até agora. As aulas que foram feitas depois que as aulas foram cessadas, durante esse recesso das aulas. Então, você vai acompanhar nessa lista tudo o que você precisa, porque assim que nós retornarmos das aulas, nós vamos conferir essa lista e também os pontos. Lá você vai observar que tem o assunto, a atividade que você precisa fazer
e quantos pontos essa atividade vai valer, vai ser avaliada, quantos pontos serão avaliados, né, em cada uma das aulas. Então, acompanhe a lista, mantenha seu caderno em ordem, porque assim que nós retornarmos, nós estaremos verificando a lista e quantos pontos, né, qual a sua avaliação dos trabalhos executados. Até a próxima videoaula. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 9, Capitalismo Financeiro e Socialismo. Segundo alguns estudiosos, atualmente o mundo estaria iniciando a quarta revolução industrial, pois vivemos mais uma etapa de avanços técnicos relacionados à produção, causada pelo advento das tecnologias disruptivas, que rompem com modelos predominantes até o presente. A rápida incorporação de novas tecnologias trará desdobramentos econômicos, sociais, políticos e, consequentemente, afetará as manifestações culturais e o comportamento das pessoas. Agora nós vamos ver as etapas do capitalismo. O sistema capitalista está em vigor em grande parte dos países do mundo desde aproximadamente o século XV, a partir da crise do sistema feudal. O nome desse sistema econômico se origina da palavra capital, que significa qualquer tipo de bem ou riqueza, como papel, moeda, títulos, ações, cujo objetivo é o lucro. Desde seu início, o sistema capitalista passou por várias etapas. Capitalismo comercial ou mercantilista, dos séculos XV ao século XVIII. Capitalismo industrial, do século XVIII. Capitalismo financeiro monopolista, dos séculos XIX e XX. Capitalismo globalizado, que é a partir do século XX até o momento que nós vivemos agora. O surgimento do capitalismo financeiro ou monopolista. O século XIX foi marcado pela reestruturação do sistema capitalista. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra durante o século XVIII, estabelecera os modelos para a produção em larga escala, também em outros países, em um processo conhecido como Segunda Revolução Industrial. Principalmente em países como Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão e Estados Unidos, os lucros obtidos com a industrialização impulsionaram outros investimentos, bancos, siderúrgicas, mineradoras e petroleiras, em uma ciranda altamente lucrativa para aqueles que dispunham de capital para investir. Grandes empresas passaram a abrir capital em forma de ações, que eram comercializadas na Bolsa de Valores. Por essas razões, esse período do sistema capitalista foi chamado financeiro ou monopolista. Financeiro, porque os investimentos ocorreram em um cenário bem distante da fábrica, a Bolsa de Valores. Monopolista, porque os maiores lucros ficaram nas mãos das grandes empresas que concentravam ou monopolizavam a produção e restringiam progressivamente as oportunidades das pequenas empresas. Na próxima aula, nós veremos como se deu a transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro e também como que o mercado e como os países reagiram diante dos princípios do liberalismo econômico.